Olá pessoal, tudo bem? Essa semana foi muito corrida, não consegui gravar um vídeo na rua mostrando algum lugar novo, algum lugar diferente e tudo mais. E então tô gravando esse vídeo aqui só pra falar pra vocês um pouquinho como foi minha semana, como foi corrido. Eh, Como todos sabem, né? Trabalho, estudo. Ainda tento achar um tempo pra fazer alguns vídeos, trazer algumas informações legais, algumas informações interessantes. Mas essa semana foi realmente muito corrida, tanto no trabalho como com os meus estudos. E isso acabou comprometendo um pouquinho o meu cronograma de sempre trazer um vídeo por semana de algum lugar interessante, algum fato histórico, e algum ponto que eu acho que possa agregar alguma informação para aquelas pessoas que acompanham, que assistem aos vídeos que eu posto por aqui. Né? Então, eh, essa semana realmente não deu, realmente foi muito corrida. E é isso, hoje segunda-feira, começando mais uma semana. Essa semana, aparentemente, meu cronograma tá um pouquinho mais calmo, tá um pouco mais tranquilo, e, e acho que vou ter tempo de encontrar um novo local, fazer um novo vídeo, colocar umas edições bacaninha, tentar deixar com um flow legal, um fluxo bem bacana de se acompanhar. E aí quando eu falo, né, que a semana foi corrida, hoje eu estava pensando sobre ah, alguns pontos que eu já vivi. Já vivi em cinco países, né? Brasil e mais quatro. E eu lembro que quando eu morava no Brasil, mesmo acordando cedo para trabalhar, fazendo faculdade, voltando para casa por volta das 11 da noite, quase todos os dias, eh, parece que eu tinha tempo para fazer muitas outras coisas, né. Não sei se porque o dia todo já era muito ocupado, parecia que eu fazia muita coisa, pode ser que seja relacionado a isso. Mas eu lembro que eu levantava cedo, geralmente entre 6 6 e meia da manhã, me preparava, tomava meu café, ia para o trabalho, trabalhava até por volta de 5 e meia, 6 horas. Diretamente do trabalho ia para a faculdade, estudava até as 10 e meia da noite, ia para casa, então geralmente 11 horas eu estava chegando em casa, e até tomar aquele banho de novo, às vezes comer alguma coisa, ir para cama, geralmente era meia-noite por aí. Mas mesmo assim, mesmo dormindo apenas 6 horas, por dia naquela época, parecia que o tempo rendia mais, né. E hoje eu já não sinto tanto isso. Depois do Brasil eu mudei pra Irlanda, e na Irlanda eu vivi por quase 6 anos, hã, era intercambista lá por uma parte desse período, então estudava num período do dia, trabalhava no outro período, mas tinha ainda, um bom tempo livre para poder, curtir a cidade, para poder viajar, para poder sair, fazer amigos e tudo mais, né. Eh, e por um período isso foi bem bacana, então eu também sentia que na Irlanda eu tinha, bastante tempo, tinha tempo para fazer as coisas e tudo mais. Hã, Janeiro de 2018, então eu mudei pra Itália, foi um gap year, eh, em quase um ano na Itália, então eu não trabalhei, foi um ano que eu aproveitei para viajar, aproveitei para estudar italiano, aproveitei para andar muito de bicicleta pelo norte da Itália, né, eu morei na região do Vêneto, que é muito na região do Vêneto, na cidade de Bassano del Grappa, próximo a Veneza, então Veneza, Treviso, entre outros lugares bacanas por ali. Então eu tive tempo de desfrutar, tive tempo de me aproveitar, né, de curtir a vida um pouco. E foi muito bacana, então também tinha muito tempo lá. No ano de 2008 também fui passar um tempo maior no Brasil, fiquei praticamente 2 meses no Brasil com a minha família, já fazia muitos anos que eu não passava um tempo longo com eles, e aproveitei essa oportunidade, né, do gap year em 2018 para poder, ficar com a família, aproveitar um pouco eles e tudo mais, e isso foi muito bom. E novembro de 2018 eu mudei pra Romênia.
mudei pra Romênia, arrumei um trabalho por lá e fiquei lá até junho de 2020. Então, período do começo do Covid, da pandemia, fiquei lá praticamente sozinho por alguns meses. Hã, Foi triste, foi tenso, mas antes desse período, morando na Romênia, né, trabalhando por lá, não sei se pelo fato da cidade ser, pequena, morava na capital, na cidade de Bucareste, capital da Romênia, e mesmo a cidade sendo talvez pelo fato da cidade ser pequena, eu sentia que eu tinha tempo de vida lá, entendeu? Eu saía cedo para trabalhar, antes de ir para o trabalho, caminhava com a minha cachorra, voltava para casa, deixava ela, ia para o trabalho, trabalhava, voltava para casa, passeava com a cachorra de novo, saía para comer à noite e tudo mais. Parecia que sobrava tempo, né? E mais do que sobrar tempo, parecia que eu tinha energia para fazer essas coisas. Hoje morando aqui no Reino Unido, como eu já falei outras vezes, eu moro numa cidade vizinha a Londres, então eu não moro na grande Londres, eu moro fora, mas trabalho no centro de Londres. Então, daqui até meu trabalho são por volta de 34 milhas, que dá em torno de 40 e um poucos quilômetros aí. E a viagem de trem, ela demora em torno de 1 hora. O Reino Unido, como já mencionei também, é exemplo, né, para muitos países de como ter linhas ferroviárias, né? Então, o sistema de trem aqui é bem estruturado, abrange muitas regiões e tudo mais. Eh, então, por esse motivo, o meu deslocamento até o trabalho é rápido, em torno de 1 hora, eu estou no trabalho. E o retorno também, 1 hora, eu também estou de volta em casa. Mas quando o transporte tem algum tipo de problema, apresenta algum tipo de problema, isso impacta muito o tempo de deslocamento. Às vezes uma viagem que demora 1 hora vai acabar durando 1 hora e meia, 2 horas. Então depende muito da região que você mora, depende muito do problema que acontece na linha que você tem que utilizar, né? No trajeto que você tem que fazer. Não anda tão constante os problemas ah, na Elizabeth Line ou no GWR, que é o que eu pego aqui para ir ao centro de Londres, mas ainda assim às vezes dá problema. Mas o ponto que me deixa mais cansado aqui, eu acho que principalmente nessa última semana e esse começo de ano todo, né? Foram mais. No Reino Unido teve mais quase 50 dias direto de chuva. Então isso é uma marca até que bem forte, né? E o tempo tá cinza o tempo todo. Você olha para o céu, cinza, cinza, cinza. E eu acho que, querendo ou não, isso acaba impactando, né, no sono, na qualidade do sono. Você acorda de manhã, sai para trabalhar, tá meio escuro, você volta para casa, tá meio escuro. E isso acaba deixando, acho que, a gente um pouco para baixo, um pouco cansado, com aquela sensação de estar cansado quase o tempo todo. E eu acho que foi isso que me aconteceu essa semana, porque estava muito desanimado e não consegui. Eu não consegui desenvolver tudo o que eu queria ter feito durante essa semana, né? Consegui adiantar bastante meus estudos. Estou fazendo um treinamento no trabalho para um novo projeto, que é importante. Consegui também fazer esse projeto bom. Mas outras metas particulares acabou meio que ficando um pouco de lado durante essa semana, por causa desse desânimo, desse cansaço que bateu nesses dias, né? Nesses dias. E esse foi um dos motivos que eu não consegui sair para explorar nenhum lugar novo, não consegui sair para explorar, fazer nenhuma trilha, fazer nenhum hiking e tudo mais, né? Então fiquei devendo isso pro meu canal, que estou tentando crescer, estou tentando trazer informações relevantes, ou informações importantes, ou informações interessantes que possam agregar para a vida de alguém, né? Então é isso. Não deu. Essa semana não deu. Espero que durante essa semana agora eu possa ter tempo suficiente para explorar alguns outros lugares,
pra trazer alguma informação legal, alguma informação bacana. Eu sei que muitas vezes, né, o que eu acabo trazendo pode não ser, muito relevante, mas são coisas que eu gosto de falar, são coisas que eu gosto de explicar. Gosto muito de andar, como eu já falei por aí, explorando lugares, descobrindo lugares, descobrindo a história de alguns lugares, e me dá um certo prazer fazer isso, né, um certo prazer mesmo, sei lá, como posso dizer? Fico contente, fico feliz, fico muito feliz quando eu consigo trazer uma informação que uma ou 2 pessoas acabe, gostando, acabe, falando: "Nossa, não sabia sobre isso, isso foi legal, não imaginava isso", e tudo mais. Então, essa semana eu vou me esforçar um pouquinho mais, vou tentar, explorar um lugar novo, trazer um vídeo novo e vamos ver aí o que nos aguarda. Então é isso. Quero só deixar esse desabafo, esse esse comentário sobre como foi, essa semana, né, a corrida dessa semana. E e é isso. Então, se você chegou até aqui, deixa aquele like, volte aqui na próxima no próximo domingo, vai ter um vídeo novo, vai ter um vídeo legal sobre algum lugar que eu vou explorar. Eh Se já passou por algum motivo, por algum momento, assim, que ficou, triste por causa do tempo ou por causa de qualquer outro motivo que não conseguiu, alcançar seus objetivos da semana, deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso, vamos, ah, trazer nossos sentimentos aí e falar um pouquinho sobre eles, tá ok? Então muito obrigado para quem chegou até aqui, nos vemos na próxima semana e eu fico por aqui. Valeu e tchau!